Saudações Hahnemannianas, meus amados! Sejam todos muito bem-vindos! Vocês estão conectados através da rádio Luz Radiônica, a luz através do rádio. Sejam bem-vindos, meus amados! Siga a Rádio Luz Radiônica no Instagram, no Facebook e no YouTube. Rádio Luz Radiônica. Inclusive se perdeu algum programa, é só acessar lá no YouTube, Rádio Luz Radiônica, que vocês têm todo o nosso repertório lá, viu? Exclusivo para vocês. Meus amados, saudações. Meus amados, eu vou falar sobre picadas. Foi muito engraçado. Ontem, né, à noite, eu tava saindo da clínica, eu abri o vidro e botei o braço na janela. E, de repente, eu senti uma ferroadinha, né? Era uma aranhinha, aquelas aranhinhas de jardim. E aí, na hora, né, eu vi aqueles dois furinhos, né, da aranhinha que ela deixa mesmo na picadinha, né? Aí eu falei assim, puxa vida, nossa, se eu tivesse uma homeopatia aqui na minha bolsa aqui, já usava na hora, né? Porque já aliviava a dor, porque, né, deu aquela queimadinha e tudo tal, aí aliviava a dor, então eu vou falar pra vocês sobre picadas, tá? É o seguinte, a princípio, toda vez que a gente pensa em picada, né, seja de inseto, de algum bichinho peçonhento, né, a gente sempre pensa na homeopatia Apis, né? O Apis é feito, né, do veneninho da abelha. O Apis, ele é um medicamento que ele vai fazer o quê? Ele vai entrar em sintonia com a picada, né, que você teve, né? Então vai entrar em ressonância, vai fazer o quê? Vai harmonizar essa picada. O interessante é assim, se você conseguir identificar o bichinho que te picou, seria muito interessante, né, ver se é um bicho peçonhento, você busca ajuda profissional, tá bom? Que nem, por exemplo, se for um escorpião, se for uma aranha marrom, né, uma armadeira, algum animal, algum bicho peçonhento que cause, né, lesões mais severas, procura ajuda profissional, tá bom? Mas enquanto vocês não buscarem ajuda, se vocês tiverem o ápice em mãos, já vai tomando o ápice e pode dar pinga umas gotinhas também no local. Tá bom? Se forem glóbulos, vocês fazem assim, ó. Vocês pegam, dissolve 5 glóbulos num pouquinho de água, 2 dedinhos de água numa xicrinha, né? Aí pega a colherzinha, pega aquela aguinha e passa em cima da picada, tá bom? Até buscar ajuda, tá? Independente da picada que for, tá? Então a gente sempre pensa em apis, tá? Ontem, na hora que eu cheguei em casa, eu já passei ápice, aí aquele vermelhidão já foi saindo, né? Eu acho que o pelinho da aranha na mordida também deu uma irritada, mas assim, ficou super tranquilo e realmente mesmo aliviou bastante. Então, meus amados, para picadas de uma forma geral, a gente sempre pensa em ápice. Tá? Aí depois, se vocês tiverem o seu constitucional, que nem no caso uma calcária, né, algum outro medicamento que te harmonize como um todo, você faz uso dele em seguida, tá bom? Então eu fiz o ápice, né? E como eu sou calcária carbônica, eu utilizei o calcária carbônica para harmonizar. Então eu consegui harmonizar essa picada e consegui me harmonizar com essas homeopatias. Tá, então é bem interessante vocês terem o seu constitucional em casa. Em programas anteriores, eu já disse para vocês como vocês conseguem identificar o seu esse mínimo constitucional, né? O seu miasma constitucional. E se vocês precisarem de alguma ajuda, de alguma dúvida de como identificar, escreva para mim, gente. É dudubrasp@hotmail.com. Tá bom? Manda lá a sua dúvida, tá? Manda lá a sua sugestão. Fala assim, Eduardo, qual que é o meu constitucional? Sabe? Então a gente pode, né, juntos identificar o seu constitucional e você ter essa homeopatia sempre à sua disposição. Tá bom? Estou às ordens para vocês, tá? Então, aquele vermelhidão, aquele inchaço do momento, nossa, passou super tranquilo, sabe? Nem parece que tem a lesãozinha agora, tá? Então, assim, foi assim, super tranquilo, gostei bastante da utilização do APS, né? Eu fiz de 10 em 10 minutos, eu tomei APS e passei APS também no local, eu tinha em gotas. Na verdade, eu tinha o estoque, né? Que é o original. E eu fiz a administração dele. Então foi assim, eu confesso que assim, foi uma ferramenta muito importante eu ter tido essa homeopatia em casa, né, e poder utilizar ela de forma rápida.
Então, se vocês têm interesse também em montar uma farmacinha homeopática, escreve lá para mim lá que eu dou algumas sugestões para vocês, tá bom? Inclusive, a gente podia até falar aqui ao vivo, né, sobre algumas homeopatias que vocês podem fazer a utilização. Que nem, por exemplo, assim, vocês podem ter em casa homeopatias que nem arnica montana, né? Tem gente que é campeão de bater o dedinho na quina da mesa, né? Arnica montana, gente. Tá lá, subiu a escada sem querer, errou o degrau, bateu a canela, né? Caiu sentado, né? Tava na rua, correu sem querer, machucou, né? Quebrou um braço, arnica montana. Tá? Sempre na diminização sugerida a mais baixa possível, né? Na 5CH, 6CH, que é uma homeopatia que ela harmoniza, né, de uma forma bem eficiente, tá? Arnica montana, viu? Uma outra homeopatia muito boa também para vocês terem em casa é a Nux vomica. Nux vomica cobre um monte de sintomas. Né? Então, uma outra homeopatia também muito boa. Pessoas que, né, têm esse como é que se diz? Um pouco de nervoso, né? Uma homeopatia que faça com que você harmonize, né, de uma forma bem tranquila, bem bacana, Nux vomica. Desculpa. Hoje eu tô naquela praça gostosa, falando com vocês. E tô aqui com. Eu tenho um petzinho, ela chama Pink. É uma Yorkshire de 9 anos. E quando ela chegou já com uma certa idade em casa, né? A gente adotou ela. E a primeira homeopatia que eu utilizei para harmonizar ela foi a arnica montana. Por quê? Porque aquele trauma, né, de sair de um lar e chegar em outro. Então teve todo esse processo aí de harmonização. Eu tinha, na época que ela chegou, eu acho que eu tinha arnica na 8. Então ela tomou 8CH. Ela tomou 2 gotinhas em água todo dia de manhã. Tomou por uma semana. Né? Então ela tem todo esse repertório homeopático já nas costas já. Eu tô fazendo também agora para ela que como essa raça Yorkshire ela tem uma predominância de ter disfunções, né, a nível articular. Então quadril, dorzinha, né, uma artrosezinha, alguma coisinha que tem aí bem colocado também, arnica. E passei para ela Ledum também, ela já tomou Ledum, ela já tomou calcária fluórica, que são homeopatias muito boas para harmonizar, né, os nossos pets dessas adversidades, né, das raças. Né? Então a gente pensa em raças, a gente pensa no quê? Né? Na pureza, às vezes é o cruzamento de 2 raças. Então tem várias características que você faz a harmonização dos seus pets. E isso é muito importante, viu? Então, gente, qualquer dúvida, a gente escreva para mim, tá bom? dudubraSP@hotmail.com, ok? E eu queria dizer para vocês também que os animais, eles têm uma afinidade juntamente com o seu dono. Então, muitas vezes, os seus animais, eles exacerbam alguma patologia, né, ou alguma característica sentimental, ou, como é que se diz? Alguma característica até inclusive de comportamento através dos seus donos. Então, uma homeopatia muito boa para harmonizar os pets da sua casa, você usa às vezes a mesma homeopatia para harmonizar o principal, né, o dono principal. Porque às vezes você mora com vários familiares e para harmonizar o principal, aquele que sempre cuida, né, do animal, ou aquele que trouxe, né, o seu pet para casa, né, então ele tem toda essa característica. Então você pode harmonizar o dono, que harmoniza também, que é muito semelhante à mesma homeopatia para o seu pet. É bem interessante, né? Esse universo, né, dos pets. Muito bacana. Meus amados, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte. Tá passando um avião aqui agora. Agora virou rota de avião, acho que mudou por causa da pandemia, então tem alguns aviões passando por aqui agora. Para quem estiver nesse avião nesse momento, que siga uma ótima viagem, que seu destino seja cumprido, que você tenha um bom voo, que tenha menos turbulências possíveis e que você tenha aí toda um bom plano de voo aí para o seu momento. Meus amados, harmonização de ambientes com homeopatia. Uma paciente minha me perguntou esses dias se eu consigo harmonizar o ambiente com homeopatia.
Eu digo sim. Sabe por quê? Porque a homeopatia, ela faz a simbiose, né, não só com os elementos da natureza, mas também com o meio ambiente. Então, muitas vezes a gente sempre pensa, né, numa harmonização, né, de um jardim, de um lago, da sua hortinha em casa, da sua plantação, mas você também pode harmonizar um ambiente como uma sala, um quarto. Sabe uma homeopatia muito boa para harmonizar? Sulfur. Você pega, sabe aqueles borrifadores de cabeleireiro, aqueles que tem, até de planta mesmo, aquele que borrifa água? Você faz assim, ó. Você coloca água mineral no borrifador, mas tem que ser um borrifador novo, tá? Que não tenha sido usado com outras coisas a não ser com água. Porque mistura a energia, né, da homeopatia. Então seria interessante ou um borrifador novo, ou um borrifador que sempre foi usado apenas água, tá? Então você pega, lava bem, lavadinho, né, a primeira vez. Aí você pega, coloca água mineral e depois você pinga 15 gotinhas de sulfur nesse borrifador. Bate 20 vezes como se fosse uma sucção de tomar o medicamento homeopático antes. Você faz 20 sucções daquele potinho que você fez do borrifador e depois você pega e borrifa o ambiente. O sulfur, ele por natureza, ele cura o ambiente que você tá. É bem interessante. Inclusive, miasmas, né? Aquele ambiente que você às vezes acha que está bagunçado, um ambiente que você sente que a energia tá descompensada, que está desequilibrada, você borrifa sulfur. Sulfur é uma das homeopatias que tem esse princípio de tirar esse miasma, de tirar controlar a energia, né? Muito fluxo, muitas pessoas passando, isso é bem interessante. O sulfur é um bom medicamento homeopático para isso, ok? Meus amados, no próximo programa eu vou falar sobre os sais de Schussler, né? Schussler Salse. O Schussler, né, foi um médico, né, pesquisador que ele descobriu que através das dinamizações homeopáticas de uma dinamização específica, né, na decimal, ele conseguiu trazer uma reconstituição, né, de estruturas, órgãos e sentimentos e tudo tal, através dessas dinamizações específicas. Então no próximo programa a gente vai falar sobre os sais de Schussler e cada um deles, que são 12 sais essenciais, viu? Inclusive eu vou trazer uma querida, né, especialista nisso, que ela fez um livro, Ame Suas Células, com os sais de Schussler. Ela, nossa, uma querida, a doutora Olga Baumgarten. No próximo programa a gente vai fazer junto com ela aí, e a gente vai falar sobre os sais de Schussler, viu? Então, meus amados, quero desejar a vocês um ótimo final de semana, gratidão, muita luz para vocês, viu? Vocês estão conectados aí através da Rádio Luz Radiônica e desejo um ótimo final de semana, gratidão e namastê!